O santo do dia 13 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo Hilário Políteres. Nasceu no ano 315 em Políteres, na França. Buscava a felicidade, mas a sua família pagã vivia segundo a filosofia hedonista, ligado a um povo grego-romano, ou seja, a felicidade como sinônimo de prazeres, como puro bem-estar. Então aquele jovem, dando aos estudos, se perguntava quanto ao fim do último ser humano, pois não poderia acabar tudo ali com a morte. Ele foi perseguindo a verdade e o Espírito Santo foi agindo até ele conhecer as sagradas escrituras do Antigo Testamento e levou a proclamar Deus uno que merece toda adoração. Passando a estudar para o Novo Testamento, Santo Hilário foi evangelizado e, numa busca constante, ele se viu a necessitado do santo batismo e entrar para a Santa Amada Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo e fazer membro deste corpo místico. Em 345, Santo Hilário foi batizado e não demorou muito, já era sacerdote e depois ordenado bispo para o povo de Políteres na Santa Amada Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Hilário sofria com a heresia do arianismo. Santo Hilário, pela sua pregação e seus escritos, foi chamado o Atanásio do Ocidente, porque ele combateu o arianismo do Oriente no tempo em que o imperador Constâncio, filho do ex-imperador Constantino, defendeu e apoiou a heresia do arianismo. E Santo Hilário também combateu essa heresia do arianismo no Ocidente e combateu o imperador Constâncio, que propagava e defendia o arianismo. O imperador Constâncio deu a ordem de prisão para Santo Hilário. Santo Hilário foi preso e ficou preso durante até o ano de 360. Depois foi solto. Após solto, ele voltou e convocou o Concílio de Paris e participou tanto dos outros conselhos no Ocidente, mas sempre defendendo essa verdade, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e defendendo que a Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo é aonde está a verdade contra o arianismo e contra o imperador Constâncio, filho do ex-imperador Constantino, que defendia a heresia do arianismo. Santo Hilário de Péricles foi consumido por essa verdade. Pelos seus escritos chegaram até o tempo de hoje. Santo Hilário, com amor imenso ao Senhor Jesus Cristo, com amor imenso à Santa Amada Igreja Católica, sempre procurou defender esse amor e essa verdade e sempre levando essa verdade para todas as pessoas. Santo Hilário veio falecer no quarto século, no ano de 520. Outros santos e beatos celebrados no dia 13 de janeiro. Em Belgrário, na Mésia, atual Sérvia, os santos Hermelino e Estranúsculo, mártires, foram martirizados no século II, no ano de 310, pelo imperador romano Maximino, que perseguiu os cristãos que defendia Jesus Cristo e defendia a fé católica. Então o imperador romano deu a ordem para matarem os santos Hermelino e Estranúsculo do segundo século, no ano de 310, na Sérvia. Em Traveles, na Gália, Bélgica, atualmente na Alemanha, Santo Agrípcio, bispo, faleceu de morte natural no século II, no ano de 330. O bispo Agripo foi um dos defensores da Igreja Católica contra o Império Romano. Após o Império Romano dar liberdade de culto aos cristãos, o bispo Agripo foi um dos que combateu a heresia do arianismo e combateu o imperador Constantino, o imperador Constâncio e os demais imperadores que defendiam o arianismo naquela época. E ele veio a falecer no século II, no ano de 330 de morte natural.
Em Reims, também na Gália, na Bélgica, atualmente na França, o falecimento de Romino Bispo. Faleceu no século IV, no ano de 530, mas foi um dos grandes bispos da Igreja Católica. Converteu muitos pagãos ao cristianismo e batizou. Faleceu de morte natural no quarto século, no ano de 530. Em Glasgow, na Escócia, São Crigermano, presbítero abade, faleceu no quinto século, no ano de 612. Foi um dos grandes cristãos que evangelizou e converteu muitos pagãos na Escócia para o cristianismo, para a Igreja Católica, no ano de 612, no quinto século. Em Capitoliades, na Bretanha, hoje na Síria, São Pedro, presbítero, foi martirizado no sexto século, no ano de 713, pelos muçulmanos. Os muçulmanos perseguiam os cristãos no sexto século, no ano de 713, ali na Síria. Ele defender a fé católica por defender Jesus Cristo, foi perseguido pelos muçulmanos e foi martirizado no sexto século, no ano de 713. Em Córdoba, na cidade de Andalucia, na região da Espanha, São Germinano, presbítero, e São Servideu, faleceu-se no século VII, no ano de 852, de morte natural. Foi um dos grandes santos que evangelizou ali na Espanha e converteu com muitas pessoas ao cristianismo, para a Igreja Católica. Faleceu de morte natural no século VII, no ano de 852. No mosteiro de Liebstedt, na Alemanha, São Glodofeldo, faleceu-se no século X, no ano de 1127, de morte natural. Em Pertwig, na região de Luik, na Bélgica, a beata Ivete, viúva, faleceu no século XI, no ano de 1228, de morte natural. Em Milão, na Lombardia, na região da Itália, a beata Verônica Negronini de Bonâncio, virgem, faleceu no século XIII, em 1497. Em Nantwik, na cidade de Tosquim, no atual Vietnã, os santos Domingue Pechon Wan Trinh e Acronan Wan Canlin e seus filhos José Plant Chuan Tan, faleceu martirizados no século XVII, no ano de 1859, em perseguição pelo imperador do Vietnã, que perseguiu os cristãos católicos por propagar o cristianismo ou a fé católica no Vietnã. Em Cáceres de Mártires, perto de Jans, na Espanha, a beata Francisca da Encarnação, monge da Ordem da Santíssima Trindade, foi martirizada no século XX, no ano de 1937, na Segunda Guerra Mundial, pelos nazistas, por defender a fé católica, por defender os pobres e os necessitados, por defender os judeus e por defender aquelas pessoas que estão sendo perseguidas pelo exército nazista de Hitler. Então, ela foi presa, levada para o centro de concentração e lá foi martirizada no século XX, no ano de 1937. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, na Baviera, na região da Alemanha, o beato Emilianus Transmichel, presbítero, foi martirizado em 1942, no século XX, pelo exército nazista de Hitler, por ele defender a fé católica, por ele combater o nazismo
e por defender as pessoas necessitadas e por defender os judeus contra a tirania do exército nazista em plena Segunda Guerra Mundial. Foi levado por campo de concentração e foi martirizado no século XX, no ano de 1942. Estes foram os santos e beatos celebrados no dia de Santo Hilário de Polétris, no dia 13 de janeiro.